Então vamos lá para o segundo encontro acerca do artigo do Freud chamado O Inquietante, de 1919. Bora lá, então. Esses últimos exemplos do inquietante relacionam-se ao princípio que, recorrendo à expressão de um paciente, chamei de onipotência do pensamento. Agora já não podemos ignorar em que terreno nos achamos. A análise de caso inquietante nos levou à antiga concepção do animismo, que se caracteriza por preencher o mundo com espíritos humanos, pela superestimação narcísica dos próprios processos psíquicos, a onipotência dos pensamentos e a técnica da magia, que nela se baseia a atribuição de poderes mágicos cuidadosamente graduados a pessoas e coisas estranhas, maná. E também por todas as criações com que o ilimitado narcisismo daquela etapa de desenvolvimento defendia-se de inequívoca objeção da realidade. Parece que todos nós, em nossa evolução individual, passamos por uma fase correspondente a esse animismo dos primitivos, que em nenhum de nós lhe transcorreu sem deixar vestígios e traços ainda capazes de manifestação. Que tudo que hoje nos parece inquietante preenche a condição de tocar nesse resto de atividades psíquicas animista e estimular sua manifestação. Este é o lugar para duas observações que conteriam a essência desta pequena investigação. Primeiro, se a teoria psicanalítica está correta ao dizer que todo afeto do impulso emocional, não importando sua espécie, é transformado em angústia pela repressão, tem de haver um grupo entre os casos angustiantes em que se pode mostrar que elementos angustiantes é algo reprimido que retorna. Tal espécie de coisa angustiante seria justamente o inquietante. E nisso não deve importar se originalmente era ele próprio angustiante ou carregado de outro afeto. Segundo, se for realmente a natureza secreta do inquietante, compreendemos que o uso da linguagem faz o Hamlet converter-se no seu oposto, Hamlet, pois esse, o Hamlet, não é realmente algo novo ou alheio, mas algo muito familiar à psique, que apenas mediante o processo de repressão aliou-se dela. O vínculo com a repressão também nos esclarece agora a definição de Schelling, segundo a qual o inquietante é algo que deveria permanecer oculto, mas apareceu. Falta-nos apenas aplicar essa percepção que adquirimos a explicação de alguns outros casos inquietantes. Para muitas pessoas é extremamente inquietante tudo que se relaciona com a morte, com cadáveres, com o retorno dos mortos. Já vimos que em algumas línguas modernas, nossa expressão uma casa, um Reich, pode ser invertida por uma casa mal assombrada. Poderíamos ter iniciado nossa indicação com esse exemplo, de um Harlem Night. Talvez o mais forte de todos, mas não o fizemos porque nele o inquietante está muito mesclado ao replante. E, em parte, é por ele coberto. Mas em nenhum outro âmbito nosso pensamento e sentimentos mudaram tão pouco desde os primórdios. O arcaico foi tão bem conservado sob uma fina película como em nossa relação com a morte. Dois fatores contribuem para essa imobilidade: a força de nossas reações emotivas originais e a incerteza de nosso conhecimento científico. Nossa biologia ainda não pôde decidir se a morte é o destino necessário de todos os seres vivos ou apenas um incidente regular, mas talvez evitável, dentro da vida. É certo que a frase "todos os homens são mortais" vem apresentada nos manuais de lógica, como exemplo da proposição universal, mas para nenhuma pessoa ela é evidente. E hoje, como outra hora, nossos inconscientes não têm lugar para a ideia da própria mortalidade. As religiões insistem em negar a importância ao fato indiscutível da morte individual e fazer prosseguir a existência além da vida. Os poderes seculares não acreditam poder conservar a ordem moral entre os vivos
se for preciso renunciar a outra vida que compense esta. E nessas grandes cidades anunciam-se palestras que devem ensinar como estabelecer contato com as almas dos mortos. E é inegável que alguns dos melhores e mais finos pensadores, entre os nossos homens de ciência, acharam, sobretudo no fim da sua própria vida, que tal comunicação não é impossível. Se quase todos nós ainda pensamos como os primitivos nesse ponto, não é de surpreender que o primitivo medo dos mortos ainda seja tão forte dentro de nós. Ele esteja pronto para manifestar-se quando há alguma solicitação. Provavelmente ele possui ainda o velho sentido de que o morto tornou-se um inimigo do que sobrevive e pretende levá-lo consigo para partilhar sua nova existência. Considerando a imutabilidade dessa postura ante a morte, poderíamos antes perguntar para onde foi a repressão, condição necessária para que o primitivo retorne como algo inquietante. Mas ele também subsiste oficialmente. As chamadas pessoas cultas não mais creem que os mortos venham a aparecer como espíritos. Ligam seu surgimento à condição remota e raramente concretizadas, e à postura emocional ante a morte. Originalmente, bastante equivocada e ambivalente, abrandou-se para as camadas superiores da vida psíquica, dando lugar ao inequívoco sentimento da piedade. Restam apenas algumas coisas a acrescentar, pois com o animismo, a magia e feitiçaria, a onipotência dos pensamentos, a relação com a morte, a repressão não intencional e o complexo de gastação, nos praticamente esgotamos os fatores que transformam algo ameditador em inquietante. Também dizemos que uma pessoa viva é inquietante, e o fazendo quando lhe atribuímos más intenções. Não basta isso, porém, é preciso igualmente que essas intenções de nos prejudicar se realizem com a ajuda de forças especiais. Um bom exemplo disso é o Jettatore, essa inquietante figura de superstição latina que Albert Schaff, com intuição poética profunda, compreensão psicanalítica, converteu em um personagem simpático no livro do Joseph Montfort. Mas com essa força secretas, nos encontramos de novo no terreno do animismo. É o pressentimento de tais poderes ocultos que faz Mephistófeles tão inquietante para a piedosa Gretchen. Ela sente que sou um gênio, sem dúvida, e talvez até mesmo o diabo. O efeito inquietante da epilepsia e da loucura tem a mesma origem. Os leigos veem nela a manifestação de forças que não suspeitavam existir no seu próximo, mas que sentem obscuramente mover-se em cantos remotos de sua própria personalidade. De modo consequente, psicologicamente quase correta, a Idade Média atribui todas as manifestações patológicas à ação do demônio. E não me surpreenderia se a psicanálise, ocupando-se em desvendar tais forças secretas, por isso mesmo se tornasse inquietante para muitas pessoas. No caso em que consegui, embora não rapidamente, a recuperação de uma moça que há muitos anos estava doente, eu próprio escutei isso da mãe da paciente, bastante tempo depois. Membros seccionados, uma cabeça cortada, uma mão separada do braço, como uma história de Ralph, pés que dançam sozinho, como não mencionado no livro de Schaff, tem algo de extremamente inquietante, sobretudo quando dotados da ação independente, como no último exemplo. Já sabemos que essa Unheimlichkeit vem de proximidade ao complexo de castração. Para algumas pessoas, a ideia de ser enterrada viva por engano é a mais inquietante de todas. É verdade isso aqui, hein? Mas a psicanálise nos ensina que essa apavorante fantasia é apenas transformação de uma outra, que originalmente nada tinha de pavorosa, e era mesmo sustentada por uma certa lascivia. A fantasia de viver no ventre materno. Façamos ainda uma consideração da natureza geral, que a rigor já se inclui
no que dissemos sobre o animismo e os superados modos de operação do aparelho psíquico, mas que me parece digna de uma ênfase especial. Vou ver quem entra aqui. Boa noite, Luci, tudo bem? Boa noite. Desculpa, eu demorei, porque eu acabei dormindo tarde. Hoje eu fiquei com o rosto inchado o dia inteiro. Virou um rolo. Ah, não tem problema não. Vamos lá. Vamos lá. O Aí, importante é você estar aqui. Que bom, fico feliz com isso. eu vou só tomar uns remédios, mas eu tô escutando. Tudo bem, tá bom. Não tem problema. Que o efeito inquietante é fácil e frequentemente atingido quando a fronteira entre a fantasia e a realidade é apagada. Quando nos vem ao encontro algo real que até então vimos como fantástico. Quando um símbolo toma a função e o significado pleno do simbolizado. E assim por diante. Nisso baseia-se boa parte da unheiligkeit inerente às práticas mágicas. O que há de infantil nelas é que também governa a vida psíquica dos neuróticos. É excessiva ênfase na realidade psíquica, em comparação com o material, o traço que se vincula à onipotência do pensamento. Durante o isolamento da Grande Guerra, caiu-me nas mãos um número de revistas inglesas Strands, no qual, em meio a artigos um tanto supérfluos, li um conto sobre um casal jovem que se muda para um apartamento mobiliado e que se acha uma mesa de forma peculiar, com crocodilos esculpidos na madeira. Ao anoitecer, um odor insuportável característica espalha-se pela casa. As pessoas tropeçam em algo no escuro. Acreditam ver algo indefinível, deslizando para a escada. Em suma, dá-se a entender que, com a presença da mesa, crocodilos fantasmas assombram a casa. Que os monstros de madeira adquiriram vida no escuro. Ou algo assim. Era uma história ingênua, mas o efeito inquietante que produzia era notável. Concluindo essa reunião de exemplos, certamente ainda incompleta, devo mencionar uma observação na prática psicanalítica, que se não se assenta numa fortuita coincidência, traz uma bela confirmação de nossa teoria inquietante. Com frequência, homens neuróticos declaram que o genial feminino é algo inquietante para eles. Mas esse Heilig é apenas de entrada do antigo lar, da criatura humana, do local que cada um de nós habitou uma vez em primeiro lugar. Amor é nostalgia do lar, Leibniz Heilig. Diz uma frase espirituosa, e quando num sonho pensamos de um local ou uma paisagem, conheço isto, já estive aqui. A interpretação pode substituí-lo pelo genital ou o ventre da mãe. O inquietante também nesse caso, o que foi outra hora familiar. Belo conhecido, o sufixo "an" nessa palavra é a marca da repressão. Já estamos no capítulo 3, hein? Já durante a leitura das páginas precedentes terão surgido dúvidas no leitor, as quais devemos permitir que se juntem e tenham expressão. Pode ser correto que um Heilig seja Heilig Heimisch, o culto familiar, que experimentou uma repressão e dela retornou. E que tudo inquietante satisfaça tal condição. Mas o enigma do inquietante não parece resolver-se com essa seleção do material. Evidentemente, a nossa proposição não pode ser invertida. Nem tudo que lembra impulsos instintuais reprimidos e modos de pensar superados da pré-história individual e dos povos é inquietante por causa disso. Também não ignoramos que, para quase cada exemplo que deveria demonstrar nossa tese, pode-se achar outro análogo que a contradiz. Assim, no conto História da Mão Amputada, de Ralph, a mão cortada tem efeito certamente inquietante. Algo que relaciona. Algo que relacionamos ao complexo da castração.
Mas a narrativa de Heródoto faz do tesouro do Principito, em que a princesa tenta segurar a mão do ladrão mestre, e se lhe deixa a mão amputada de seu irmão, os leitores provavelmente julgarão, tal como eu, que isso não provoca nenhum efeito inquietante. No Anel de Polícrates, a pronta satisfação do desejo certamente nos parece tão inquietante como a do rei do Egito. Mas os nossos contos tradicionais pululam de satisfação imediata dos desejos, e o inquietante não está presente neles. No conto dos três desejos, o cheiro saboroso de uma salsicha faz uma mulher dizer que gostaria de uma assim. De imediato, essa surge no seu prato. Aborrecido com a precipitação da mulher, o marido deseja que a salsicha lhe fique pendurada no nariz. Eis que ela depende, então, do nariz. Isso pode impressionar, mas não é minimamente inquietante. As fábulas colocam-se abertamente na posição animista da onipotência dos pensamentos e desejos. E eu não poderia mencionar uma fábula genuína que algo inquietante sucedeu. Foi dito que é extremamente inquietante quando as coisas, imagens, bonecos animados adquirem vida. Mas no conto de Anderson, os utensílios domésticos, móveis, os soldadinhos de chumbo são animados e que nada mais longe de ser inquietante. Também não sentimos como algo inquietante que bela estátua de Pigmalião ganhe vida. Tudo tranquilo aí, gente? Sossegadinho? Vamos lá, então. Vamos seguir. Pode falar, você. No momento, sim. Tá. Então, tranquilo, então. Vimos que a morte aparente e a reanimação dos mortos são concepções bem inquietantes. Peraí. Mas coisas assim também surgem habitualmente nas fábulas. Quem diria ser inquietante, por exemplo, que Branca de Neve abra novamente os olhos? Também o despertar dos mortos nas obras milagrosas, como no Novo Testamento, provoca sentimentos que nada tem de inquietante. O retorno não intencional da mesma coisa que nos produziu efeito indubitavelmente inquietante. Presta-se ao outro modo diferente numa série de casos. Já mostramos um exemplo que foi usado para evocar o sentimento do cômico, e caso assim pode ser multiplicado. Outras vezes, age como reforço, etc. Além disso, de onde procede o Heimschitz, do silêncio, da solidão, da escuridão, esses fatores não remetem ao papel do perigo na gênese inquietante, embora seja a mesma condição em que vemos as crianças manifestarem mais frequentemente angústias. Podemos, de fato, negligenciar o fator da incerteza intelectual, havendo admitido sua importância no caráter inquietante da morte? Então devemos estar prontos a aceitar que intervenham para que surja o sentimento inquietante, outra condição além dos mencionados relativos ao conteúdo. Poderíamos dizer que, com essa primeira constatação, acaba o interesse psicanalítico no problema do inquietante, e o resto solicita, provavelmente, uma indagação estética. Mas, com isso, abriríamos a porta para dúvidas acerca do valor que pode reivindicar nossa concepção da origem do inquietante no familiar reprimido. Isso aqui do familiar reprimido é muito interessante. Muito interessante. Uma observação, talvez nos aponte o caminho para a resolução dessa incerteza, quase todos os exemplos que contrariam nossas expectativas foram tirados do âmbito da ficção, da literatura. Isso nos convida a estabelecer uma distinção entre o inquietante, que é vivenciado, e aquele que é apenas imaginado, o sobre a qual se lê. O inquietante que se vivencia depende da condição de muito mais simples. O inquietante que se vivencia depende de condições muito mais simples, mas abrange casos muito menos numerosos. Creio que ele se enquadra plenamente em nossa tentativa de solução, que sempre remonta a algo reprimido, há muito tempo conhecido. Também aqui, no entanto, deve-se fazer uma relevante e psicologicamente significativa diferença no material
que perceberemos melhor tomando exemplos apropriados. Você vê que o inquietante, então, pessoal, só para a gente dar uma pausinha, né, que está quase já no final, falta pouquinhas páginas, você vê que a questão do inquietante é justamente que é algo familiar, mas é algo que é reprimido, mas também é conhecido, né, que quer dizer, ele é familiar, mas ele é reprimido há muito tempo, igual ele define aqui, né, no inquietante que se vivencia depende do conhecimento. Creio que ele se enquadra plenamente em nossa tentativa de solução, que também se remonta a algo permitido há muito tempo conhecido. Ou seja, a pessoa sabe, mas é meio estranho a ela, né? Consideremos o inquietante da onipotência do pensamento, da imediata satisfação do desejo, das forças ocultas nocivas, do retorno dos mortos, é inequívoca. Nesse caso, a condição para que surja o sentimento inquietante, nós, ou nos nossos ancestrais primitivos, já tomamos essa possibilidade por realidade. Estávamos convencidos de que esse evento sucedia. Hoje não mais acreditamos neles, superamos tais formas de pensamento, mas não nos sentimos inteiramente seguros dessa nova convicção. As velhas ainda subsistem dentro de nós à espreita da confirmação. E confirmação, né? Quando acontece algo em nossa vida que parece trazer alguma confirmação às velhas convicções abandonadas, temos a sensação do inquietante, que pode ser completamente complementada pelo seguinte julgamento. Então é verdade que podemos matar uma outra pessoa com um simples desejo, que as mortes continuam a viver e aparecem no local de suas atividades anteriores, e assim por diante. Quem, pelo contrário, livrou-se de forma radical dessas convicções animistas, ignora o inquietante dessa espécie. A mais notável concordância dos desejos de satisfação, a mais enigmática repetição de experiências similares no mesmo lugar ou na mesma data, as mais enganadoras visões e as mais suspeitos ruídos não confundirão. Não suscitarão um medo que se possa ignorar com o medo do inquietante. Trata-se puramente de algo relativo à prova da realidade, de uma questão da realidade não material. É diferente quando o inquietante procede do complexo infantil reprimido, infantis reprimidos, do complexo de castração, da fantasia do ventre materno, etc. Mas as vivências reais que despertam esse tipo de sentimento inquietante não são muito frequentes. O inquietante das vivências pertence, em geral, ao primeiro grupo. Para a teoria, no entanto, a diferenciação dos dois é muito importante. No inquietante oriundo do complexo infantis, não consideramos absolutamente a questão da realidade material, cujo lugar é tomada pela realidade psíquica. Trata-se da efetiva repressão de um conteúdo e do retorno do reprimido, não de uma suspensão da crença da realidade, segundo o conteúdo. Era aí que ele está dividindo as coisas aqui. Poderíamos dizer que, num caso, foi reprimido um certo conteúdo ideativo, e no outro, a crença na sua realidade material. Mas essa última formulação provavelmente amplia o uso do termo repressão, além da sua fronteira legítima. Mais correto é levarmos em conta uma diferença psicológica que aí se pode verificar, dizendo que a condição em que se acham as crenças animistas do homem civilizado é a de serem, em maior ou menor grau, superadas. Então, a nossa conclusão seria essa. O inquietante das vivências produz quando complexos sistemas reprimidos são novamente avivados, ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas. Por fim, não devemos deixar que o gosto por soluções escorreitas e exposições transparentes nos impeça de admitir que nem sempre podem ser claramente diferenciados dois tipos de inquietante da vivência aqui estabelecidos. Quando refletimos que a convicção primitiva relaciona-nos ao complexo infantil do modo mais íntimo, nele de fato se enraizando, não nos surpreenderemos
de que esses limites tendem a se apagar. O inquietante da ficção, da fantasia, da literatura, merece, na verdade, uma excursão à parte. Ele é, sobretudo, bem mais amplo que o inquietante das vivências. Ele abrange tudo isso e ainda outras coisas que não sucedem na condição de vivenciar. O contraste entre reprimido e superado não pode ser transposto para o inquietante da literatura sem uma profunda modificação, pois o reino da fantasia tem, como premissa de sua validade, o fato de seu conteúdo não estar sujeito à prova da realidade. O resultado, que soa paradoxal, é que, na literatura, não é inquietante muita coisa que seria se ocorresse na vida real, porque nela existe, para obter efeitos inquietantes, muitas possibilidades que não se acham na vida. Entre as muitas liberdades do criador literário, está de escolher o seu bel prazer o mundo que apresenta, de modo que esta se coincida com a realidade que nos é familiar ou dela se distancie de alguma forma. Nós o seguimos em qualquer dos dois casos. O mundo da fábula, por exemplo, abandona o terreno da realidade desde o princípio e toma abertamente o partido das crenças animistas. Realização de desejos, forças ocultas, onipotência do pensamento, animação de coisas inanimadas, que são tão comuns no conto de fadas, não pode ter influência inquietante nesse caso, pois para que surja o sentimento inquietante é necessário, como sabemos, um conflito de julgamento sobre a possibilidade daquilo que é superado não é mais digno de fé ser mesmo real. Uma questão simplesmente eliminada pelo pressuposto do mundo das fábulas. Então, os contos de fadas, que forneceram a maioria dos exemplos que contradizem nossa teoria do inquietante, ilustram a primeira parte do que dissemos, que no reino da ficção deixa de ser inquietante muita coisa que o seria se ocorresse na vida. Em relação às fábulas, há ainda outros fatores que logo mencionaremos. Os escritores podem também criar um mundo que, embora menos fantástico das fábulas, diferencia-os do mundo real pela inclusão de seres espirituais superiores, como demônios ou fantasmas e mortos. Toda a natureza inquietante que poderiam ter essa figura desaparece, então, na medida que se mantém os pressupostos dessa realidade poética. As almas do inferno de Dante, ou os espíritos que aparecem em Hamlet, Macbeth, ou Júlio César de Shakespeare, podem ser lúgubres e terríveis, mas não são mais inquietantes, afinal, do que o mundo jovial dos deuses de Homero, por exemplo. Do que o mundo jovial dos deuses de Homero, por exemplo. Nós adequamos nosso julgamento às condições dessa realidade fingida pelo poeta, e tratamos espíritos, almas e fantasmas como se fossem ser legítimos, tal como nas próprias realidades material. Também nesse caso, o Hamlet é excluída. A situação é outra quando o escritor aparentemente move-se no âmbito da realidade comum. Então ele também aceita as condições todas que valem para a gênese da sensação inquietante nas vivências reais. E tudo que produz efeitos inquietantes na vida também o produz na obra literária. Mas nesse caso, o escritor pode exacerbar e multiplicar o inquietante muito além do que é possível nas vivências, ao fazer sobreviver acontecimentos que jamais ou muito raramente encontramos na realidade. Ele, como denuncia a superstição que ainda abrigamos e acreditamos superada, ele nos engana ao prometermos a realidade comum e depois ultrapassá-la. Nós reagimos à sua ficção tal como reagiríamos à nossa própria vivência. Ao notarmos o engano, é tarde demais. O autor atingiu seu propósito, mas afirma que não alcançou pleno êxito. Fica-nos um sentimento de insatisfação, uma espécie de desgosto pelo malogro tentado, como sentir bem claramente após a leitura da profecia de Schnitzler e de outros
e outras histórias que flertam com o maravilhoso. Mas o escritor ainda tem um meio com o qual pode escapar a esse nosso protesto e, ao mesmo tempo, melhorar as condições para atingir seu propósito. Consiste em não nos deixar perceber, durante muito tempo, que a premissa escolheu para o mundo por pressuposto, ou em retardar até o fim, com astúcias ou engenho, tal esclarecimento decisivo. No geral, porém, cumpre-se aí o que anunciamos. A ficção cria novas possibilidades de sensação inquietante que não se acham na vida. E a rigor, todas essas complicações dizem respeito somente ao inquietante que se origina daquilo que foi superado. O inquietante que vem de complexos reprimidos é mais resistente e permanece tão inquietante na literatura, a parte de uma condição, como nas vivências. O outro, inquietante, advindo do superado, mostra esse caráter na vida e na obra que situa no terreno do real, da realidade material, mas pode perdê-lo na realidade fictícia, criada pelo autor. É evidente que essas considerações não esgotam o tema das liberdades do escritor e dos privilégios da ficção em evocar ou inibir sensação de inquietante. Diante do vivenciado, nos comportamos, em geral, de maneira uniformemente passiva, sucumbindo à influência do que sucede. Mas, em relação ao escritor, somos particularmente maleáveis, por meio do estado de ânimo que nos coloca da expectativa que em nós suscita. Ele pode desviar nosso processo afetivo de uma direção orientada para outra, e pode frequentemente obter, do mesmo modo material, efeitos bem diversos. Tudo isso é conhecido há bastante tempo e provavelmente foi examinado a fundo pelos especialistas em estética. Atingimos esse âmbito de pesquisa sem verdadeira intenção ao cedermos à tentação de explicar por que certos exemplos contrariam nossa teoria sobre o inquietante. Retornemos agora a alguns desses exemplos. Já nos perguntamos por que a mão cortada na história do tesouro de Hamsunito não tem o efeito inquietante daquele do conto de Ralph. A questão parece adquirir mais importância agora que notamos a morte na cidade do inquietante que provém do complexo reprimido. A resposta não é difícil. Na narrativa de Heródoto, atentamos mais para a astúcia do ladrão do que para os sentimentos da princesa. Ele bem pode ter experimentado a sensação do inquietante. Estamos expostos àquele que tem desmaiado. Mas nada sentimos de inquietante, pois colocamos-nos no lugar do ladrão, não no dela. Em Dilacerado, uma farsa de Nestroy, outras circunstâncias nos impedem a impressão do inquietante. Quando o fugitivo que se considera um assassino vê o suposto fantasma da vítima se erguer de cada sapão que abre, exclama desesperado: eu matei somente um. Por que essa terrível multiplicação? Nós sabemos que o que ocorreu antes da cena, não compartilhamos o erro do dilacerado. E por isso tem para nós um efeito resistivamente cômico, aquilo que deve ser inquietante para ele. Mesmo no fantasma real, como da história do Oscar Wilde, o fantasma de Canterbury, tem que abdicar de toda a pretensão de inspirar ao menos pavor, quando o autor se diverte, ironiza-lo e deixa até que trocem dele. De tal maneira, no mundo da ficção, o efeito emocional, que pode ser independente do assunto escolhido, no mundo dos contos de fadas, não deve se despertar o sentimento de angústia, e tampouco os sentimentos inquietantes. Isso compreendemos e por isso ignoramos a ocasião que seria possível fazê-lo. Quanto ao silêncio, à solidão, à escuridão, tudo o que podemos dizer é que são realmente os fatores que se acha ligado à angústia infantil, que na maioria das pessoas nunca desaparece seriamente. Esse problema foi abordado pela pesquisa psicanalítica em outro lugar. E aí? Ó, só para uma questão que a gente está falando no grupo lá,
a questão do título, né? O inquietante, né, das Ulrich. Por razões que ficarão evidentes no próprio texto, é desnecessário chamar a atenção do leitor para a insuficiência da tradução desse termo, que é também o título do ensaio. Limitemo-nos no registrar a solução adotada em algumas versões estrangeiras desse ensaio. Duas em espanhol, da Biblioteca de Nueva e de Amarron, a italiana de Borghiteri, a francesa de Gallimard e a estandarte inglesa. Ó, o Lo Sinistro, Luminoso e o Perturbado, Lo Inquietante, Estrangeiro, de Uncanny. A pronúncia do termo alemão é aproximadamente um Harnisch, sendo que esse R final pronunciado como um J espanhol. Vou ficar devendo aí para vocês o alemão. E aí, o que vocês acharam do texto? Gostaram, não gostaram? Ficaram inquietantes? Eu gostei do texto. Só porque eu cheguei e já estava começando a ler, então eu não peguei uma parte, né? Mas e aí, do que você ouviu, do que você percebeu, o que você gostou, o que te chamou a atenção? Para ser bem sincera, hoje eu não estou das melhor para falar, não. Porém, Hum, esse porém, texto em si, ele é todo inquietante. Ele é cheio dos bordão. uhum. Ele é muito amplo. Como é que eu vou te falar? Como é que eu vou te expressar isso? Ai, caramba. Pior que eu não. Como é que eu vou. Eu nem sei como é que eu vou te expressar uma coisa dessa hoje. Eu já não estou dos meus melhores moods. Mas Hum. é porque ele pula de uma variedade de forma para outra. Uhum. E, eu fiquei pensando aqui, como que ele fez isso tudo em um texto só? E como que ele conseguiu alinhar tudo num texto só? Ah, legal, legal. Como? Eu fiquei com essa dúvida. Uhum. Muitas dessas coisas vêm justamente da clínica, né, que ele percebe essas coisas. O Freud ele tinha essa coisa de ser muito observador. O psicanalista, o psicólogo, de forma geral, tem que ser muito observador. Então ele começa a perceber certas coisas, igual a gente falou ontem, por exemplo, assim, quer ver? A gente até comentou ontem sobre, sobre uma olhada, lembra de uma olhada? Sim, eu lembro certinho. Deixa eu ver se eu pego aqui. Cadê? Estava bem no finalzinho aqui. Ele fala bem dessa coisa assim da. E aí teve até uma pequena abordagem foi aquela coceirinha na minha cabeça que ficou da telepatia, né? Ah, Ele foi pulando de uma coisa para outra. escrevi errado. Peraí, gente. É como se ele eu acho que é como se ele tivesse um diário de várias Sim, experiências que ele anotasse, não é? sim, ele tinha várias diárias. Ele escrevia muita coisa. Trocava muita carta com as pessoas. Ó, você vê, por exemplo, assim, essa questão de uma olhada, né?
Uma das maiores inquietantes da forma de supressão é o medo do mal olhado, que foi estudado a fundo por Seligman, um oftalmologista. Que você lembra que ele fala assim, teme-se, portanto, uma secreta intenção de prejudicar e supõe-se por determinados indícios que se propõe a força para ser levado a efeito. E aí que acontece essa questão do inquietante. A pessoa ela tem um lado assim, que fica evidente e um lado que ela está desejando mal para o outro. E quando acontece, ela fica inquietante porque para ela é familiar, mas é uma coisa negativa, uma coisa muito ruim. É aí que dá um problema, que ele fala aqui no texto também, bem no finalzinho aqui que ele colocou. Porque o efeito inquietante é fácil e frequentemente atingido quando a fronteira entre a fantasia e a realidade é apagada. Quando nos vem ao encontro algo real que até então vimos como fantástico, quando um símbolo toma a função e o significado do simbolizado e assim por diante. Ou seja, esse é o ponto inquietante. Ele perde essa noção, né, do que é a realidade e fantasia. Então ele vai acreditar em certas coisas que na cabeça dele, estava na cabeça dele. Tipo, não sei se você já viu aquele Death Note, aquele anime chamado Death Note. Você já Death assistiu? Note, sei. Death Note, isso, Death Note. É aquilo lá, entendeu? A pessoa escreve em diário assim, desejo que fulano aconteça tal coisa. Aí acontece, a pessoa fala, caramba, mas fui eu? Não foi? O que aconteceu? A pessoa fica meio, oh meu Deus, o que é isso? O cara ficou doidão da cabeça e começou a Exatamente. matar todo mundo. É sobre isso que fala. É essa noção que o inquietante, porque é familiar também. Só que também ele perde essa noção, ele fala que até no finalzinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala, tá vendo da repressão, que ela experimentou uma repressão e ela retornou, que tudo inquietante satisfaz a tal condição. Então, você vê que tem já uma coisa que está reprimida. Então, eu acho que pode até ser uma coisa negativa, porém, a pessoa não vai expressar aquilo, então fica na cabeça dela. Ela vai expressar dentro da clínica ali, né? Dentro do atendimento. E tem uma outra parte aqui, tá vendo? Cadê? Tem uma outra parte. Pode reeditar nas profissões. Poderiam. Pera aí, que tem uma outra parte que ele fala aqui, que ele daí que surgem essas ideias. Ele vai vendo ali no mundo real e vai colhendo isso dos próprios pacientes que ele atende. E daí ele vai percebendo certas coisas. E isso é que deixa o inquietante, porque a pessoa para de ter certos juízos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quando acontece algo em nossa vida que parece trazer alguma confirmação às velhas convicções abandonadas, temos a sensação do inquietante que pode ser completamente complementada pelo seguinte julgamento. Então é verdade que podemos matar uma outra pessoa com simples desejo, que os mortos continuam a viver e aparecem no local de sua atividade anterior e assim por diante. Ou seja, assim, a pessoa acha que ela está conseguindo influenciar a realidade de um jeito que ela não é mágico. É isso que ele está dizendo. E ele começa a perceber isso dentro da clínica. Entendeu? É ali dentro da clínica que ele começa a perceber, opa, isso aqui tem relação, isso aqui é uma coisa que a gente não viu. E daí ele vai alinhando. Por quê? Porque ele não era só um. Vani, exatamente, é uma leitura bem. É isso que ele vai alinhando com a literatura, com a arte, com outras coisas. Eu vou ler aqui o que a Vanessa mandou no chat. Vamos ver aqui. Achei a leitura mais densa porque ele expõe várias coisas de maneira bem complexa. Mas o que me chamou a atenção foi com relação a esse retorno para o seio do que é familiar. Essa insurgência de que algo é reconhecido, que é conhecido, mas se torna estranho.
Me trouxe até a mente o conceito de um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Sim. Que seria uma reapropriação, Vanessa, que é aqui que seria uma espécie de categoria, uma espécie de categoria essencial, uma reapropriação. Sim, sim, a pessoa não. Isso que você falou, Vanessa, ele vai falar aqui no começo, em relação à construção do eu. Ele vai falar duas coisas aqui que eu até coloquei no grupo lá, que é a questão do duplo, que também essa questão do duplo, que até teve a questão da telepatia, né? Que foi originalmente uma garantia contra o desaparecimento do eu, o energético desmentido ao poder da morte, né, que é o Rank, né? E a alma imortal, que foi primeiro duplo do corpo. Também tem isso. E tem essa questão da construção do eu também. Porque é aí que é o familiar, porque também sou eu naquilo. Entendeu? É aí que entra o duplo e o eu, porque ao mesmo tempo que sou eu, mas eu não me reconheço como eu. Eu tenho medo daquele eu reprimo. Faz sentido o que eu estou falando ou estou viajando muito? Vou falar meu comigo. Tá ok? Então tá, então, ó, vou só passar aqui a parte do eu e talvez dê uma ajudada, entendeu? Vamos repassar essa aqui, ó. No eu forma-se lentamente uma instância especial que pode contrapor-se ao resto do eu, que serve à autoobservação e autocrítica e faz o trabalho da censura psíquica e torna-se familiar na nossa consciência. Como consciência, no caso patológico do delírio de estar sendo observado, ela torna-se isolada e dissociada do eu. Discernível para o médico. O fato de que existe uma instância assim, que pode tratar o restante do eu como objeto, isto é, de que o ser humano seja capaz de autoobservação, torna-se possível dotar de novo teor à velha concepção do duplo, e atribuir várias coisas, principalmente aquilo que a culto crítica vê como pertencente ao superado narcisismo dos primórdios. Que coisa, você gosta de contribuir bastante, né, Vanessa? Puxa que lá. Então, é isso. Fala, por isso que ele é tão denso, né? Porque ele está falando do eu, da construção do eu, desse eu que observa o outro, quer dizer, que observa a si mesmo, autoobservação. Então você percebe que realmente é um texto muito denso. E é por isso que eu até estava falando com o professor Estevam, para ver se a gente consegue fazer uma oficina com ele numa terça-feira, para que ele possa dar umas dicas melhores e aprofundar mais esse texto. Porque ele já estudou esse texto bastante, conhece mais do que eu. Eu achei uma boa. Ótimo. Então, eu vou ver com ele certinho, que terça, que se ele pode na terça que vem vir fazer uma oficina para a gente, né? E com certeza, porque é um texto muito que ele passa por muitas coisas, e eu não vou saber dar uma boa explicação para muita coisa, porque ele é muito pesado, né? Vocês veem que são 37 páginas muito bem escritas, muito, muito profundas, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu só fechar aqui a nossa live.